Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o ministro Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações e também astronauta brasileiro, que todo mundo lembra, né, ministro? Boa noite. Boa noite. Um prazer. Obrigado por nos receber. Bom, ministro, eu queria falar de uma pesquisa que está sendo feita pelo Ministério, que eu acho que é uma coisa que mexe com todo mundo agora, que se trata do coronavírus, né, que é desenvolvimento de um protocolo de medicamento, né, do tratamento. O senhor anda à busca de voluntários para fazer o teste, para comprovar efetivamente a eficácia. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. O remédio é um nome meio complicado, nitazoxanida, é isso, né? Esse é o princípio, agora é mais conhecido como Anita, né? Anita é o nome comercial, o nome verdadeiro, nitazoxanida. E o estudo com esse medicamento começou, na verdade, em fevereiro. No Ministério nós temos uma rede chamada Rede Vírus, MCTI. Essa Rede Vírus é composta por especialistas de todo o Brasil, são os maiores especialistas do setor, que foram convidados lá em fevereiro para nos ajudar a desenvolver e nos dar diretrizes a respeito de como tratar o problema, lembrando que a ciência é a única forma realmente de vencer a causa do problema, o vírus. Então, desde lá, nós começamos então a testar 2.000 medicamentos diferentes, inicialmente em sílico, como eles costumam dizer, né, com inteligência artificial, modelamento matemático, no Laboratório Nacional de Biociências, em Campinas, que é também parte do Ministério. Desses 2.000 medicamentos, foram selecionados 15 que tiveram melhor resultado, né, em sílico, e desses 15, 5 deles entraram em testes in vitro, significa laboratório com células reais. E desses 5, um deles mostrou 94% de sucesso na inibição da carga viral. E esse daí é justamente a nitazoxanida. Então passou para a última fase, que são testes com pessoas, né? Então testes, ensaios clínicos. Lembrando que esses são medicamentos já usados, né? Medicamentos já testados, comprovadamente na farmácia, etc. A única coisa a gente chama de reposição de drogas, que é transformar a utilização daquele remédio no uso para o Covid também. Então, entramos nessa fase, fizemos um primeiro protocolo com 500 pacientes que ainda está em andamento, com pacientes já com pneumonia, e agora iniciamos esse segundo protocolo, que ele é mais simples, esperamos ser mais rápido para conseguir os voluntários. Com a pessoa basta ter aquele sintoma gripal, né, inicial, fazer o teste positivo e aí entra nesse teste. Nós precisamos de 500 voluntários. Tendo esses 500 voluntários, é muito simples participar, não tem nenhum risco. Nós podemos ter as respostas depois de ter os 500 participando em cerca de 10 dias. Agora, ministro, por que essa dificuldade de conseguir? A gente tem uma quantidade muito maior de doentes, de pessoas que apresentam sintomas de coronavírus. Por que essa dificuldade de conseguir? Não dá para conciliar, por exemplo, com as pessoas que são tratadas pelo SUS? Olha, nesse caso, né, a questão é que no primeiro protocolo havia necessidade de pegar nesse estágio dos sintomas, né, com vidro fosco, né, a tomografia de vidro fosco, etc. Então, é difícil de achar os pacientes, tem que estar internados, são obviamente acompanhados pelos médicos o tempo todo. Nesse segundo caso, é mais simples, se você imaginar, porque basta a pessoa testar. Nós temos 8 cidades participando, né? Essas cidades são Brasília, Juiz de Fora, Guarulhos, Sorocaba, Barueri, São Caetano do Sul e Bauru, né? Então, essas cidades participando. As pessoas que querem ser voluntárias, tendo aquele sintoma de gripe, basta ir e assinar que quer ser voluntário. A partir daí, então, é feito um exame, o resultado vem em 24 horas, vai dar, olha, positivo ou negativo. Sendo negativo não tem problema, até melhor. Sendo positivo, a pessoa então faz um exame para testar a carga viral naquele momento, leva o medicamento para casa, é instruído como tomar, e depois de 5 dias retorna para fazer o segundo teste para medir a diferença da carga viral. O problema é que as pessoas muitas vezes levam o medicamento, trata, se sente bem e depois não volta, entendeu? E é importante voltar, porque ela vai estar fazendo bem para ela e vai estar fazendo bem para a comunidade, para o Brasil, para o planeta, porque nós temos esse contato, logicamente que é um protocolo internacional, científico, aprovado pelo Conselho de Ética e tudo. Então, uma vez que a gente consiga demonstrar que esse remédio funciona aqui no Brasil,
imediatamente ele pode ser utilizado em outros países também. Agora, muitos médicos adotam esse medicamento normalmente, às vezes até com antibiótico, quando a pessoa já tem um quadro de pneumonia. Agora, tem muitos médicos que ficam em dúvida, porque na verdade seria um vermífugo. Por que ele teria efeito sobre um vírus, e um vírus tão complicado como é o coronavírus agora, o Covid-19? Para você ver, é um remédio muito simples, né? Muita gente já toma, é pediátrico, inclusive. Ele serve para giardia, ele serve para rotavírus, né? Então, é um remédio que os cientistas já tinham certa desconfiança que ele funcionaria bem para isso também. Mas o importante é ressaltar que tudo isso tem sido feito com base científica, né? E uma vez comprovado, como é que ele funciona, né? Imagina, o vírus tem um sistema de se conectar com a célula humana. E uma vez que ele se conecta com a célula humana, ele descarrega o RNA, descarrega o seu conteúdo, faz com que essa célula trabalhe até o esgotamento, produzindo mais vírus, né? E a célula morre e mais vírus são produzidos. Esse remédio, ele se encaixa, a molécula do remédio, ele se encaixa nessa enzima do vírus, de forma que ele inibe a capacidade do vírus de conectar com a célula humana. Dessa forma, ele acaba reduzindo essa carga viral, o vírus para de ter efeito. Ou seja, é um sistema simples, mas muito eficiente no tratamento inicial da doença. Por que isso é importante? Porque a pessoa sendo tratada nesse período inicial evita que ela desenvolva sintomas mais sérios, vá para o hospital, tenha intubação, mesmo, né? Toda aquela parte. Então, isso é muito Agora, ministro, qual é a disponibilidade de recursos para esse tipo de pesquisa? O total em relação ao coronavírus, porque eu sei que outras pesquisas também estão sendo levadas adiante pelo Ministério, e se isso conversa com o que está sendo feito no Ministério da Saúde? Conversa 100%. Nós temos uma parceria muito grande. No nosso Ministério, nós trabalhamos com a pesquisa e o desenvolvimento de soluções. E depois a aplicação dessas soluções em escala para a população é feita pelo Ministério da Saúde. Então, nós investimos inicialmente, aliás, isso foi uma das coisas que foi muito ressaltado, eu falei bastante com o presidente Bolsonaro sobre isso, da importância de se ter, ele compreendeu, foi por isso que a gente conseguiu colocar inicialmente 100 milhões de reais, que foram aplicados através do CNPq e da FINEP. Uma parte, nós colocamos a seguinte prioridade. Primeiro, reposição de drogas, que é justamente o que nós estamos falando aqui. Segundo, a produção dos nossos reagentes aqui no país para testes diagnósticos. Terceiro, vacinas. Quarto, a patogênese, estudar a doença e conhecer todos os detalhes. Então, iniciamos com 50 milhões, 30 milhões do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e 20 do Ministério da Saúde, através do CNPq, mais 70 milhões para o desenvolvimento de inovações no Brasil para a produção de ventiladores, né, que era outro problema para a importação. Depois conseguimos, o Ministério da Economia liberou mais 352 milhões, que aí vem a segunda fase desse processo, que é aumentar a produção de ventiladores, aumentar a produção de reagentes no Brasil e continuar com esses estudos, né, de uma forma mais profunda, de forma que a gente pudesse fazer esses testes clínicos. Não é só a nitazoxanida que está sendo testada. Nós temos testes com BCG, com outras drogas diferentes, mas essa é a fruta mais baixa, vamos dizer assim, aquela que está bem próxima, a gente conseguiu o resultado, por isso que a gente tem divulgado mais. É um medicamento mais simples. Agora, a pessoa que apresentar os sintomas, ela quiser participar dessa pesquisa, como é que ela faz? Então, a pessoa pode ir em uma dessas 8 cidades, né, que eu falei, então, novamente, Brasília, Juiz de Fora, Guarulhos, Santo Caetano do Sul, Barueri, Sorocaba e Bauru, né? A pessoa pode comparecer no posto dessa cidade. Ela vai fazer um exame muito simples, é um exame de pressão, vai fazer um exame de oxigênio, depois vai ser vista por um médico, ela vai preencher o papel falando, eu quero ser voluntário, não tem nenhum risco, o medicamento é completamente seguro. E a partir desse momento ela faz um exame com suave, né? Parece um cotonete grande para tirar ali amostras. Com isso vai ter o resultado em 24 horas, ela vai ser chamada de volta. Tendo positivo, ela vai receber um kit com o remédio, a maneira de se utilizar vai ser todo explicado. Aí ela utiliza durante 5 dias. E depois disso ela tem essa parte importante, ela tem que retornar para fazer o exame novamente, para a gente testar a carga viral no começo, carga viral no final, e com isso ela vai ter a melhora, ela vai poder contribuir para a comunidade e para o planeta. Uma vez a gente tem esse resultado, imagina, a gente vai ter um remédio à disposição dos médicos. O ideal é a vacina.
né? Mas ainda vai demorar um certo tempo para chegar na vacina. Enquanto isso, o remédio ele ajuda muito. Tudo isso tem no site do Ministério também. Agora, ministro, desde o começo do atual governo, houve muito questionamento pela posição como se tratou as universidades e, consequentemente, a pesquisa no país. Foi superada essa fase? Porque foi cortada a verba, questionamento em relação à validade, eficácia, profissionalismo. Então, a ciência foi colocada em segundo plano e hoje a gente vê o mundo todo focado exatamente no trabalho da ciência que pode salvar o mundo dessa pandemia. Como é que está a situação no Brasil? Olha, o nosso ministério, de certa forma, a gente sempre teve um apoio muito grande. Né? O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações tinha comunicações antes, agora a gente não temos a parte de comunicações. Mas eu lembro do início, desde antes da campanha, o presidente Bolsonaro falava muito com relação a veja Israel, veja o que eles não têm e veja o que eles são. Né? Veja o Brasil, o que a gente tem e o que nós não somos. A diferença é o investimento em ciência e tecnologia. Então, nós temos tido um apoio muito grande, não só pelo presidente, mas também pelo Congresso Nacional. É importante ressaltar que os parlamentares têm apoiado muito a ciência. E durante uma pandemia como essa, a gente vê que a ciência é a única arma que nós temos para vencer o problema. E mais, a tecnologia e inovações e as inovações são a ferramenta que nós temos também para a recuperação econômica. Né? Você vê que todos esses países eles têm toda essa pujança econômica por causa da tecnologia. E esse é o caminho que a gente tem que seguir. Então, eu sou um dos, obviamente, que defendo muito isso. Semana passada eu estava no Congresso falando sobre isso. Eu acho que a gente vai seguir. O trabalho nosso com as universidades é muito grande, porque a grande parte das pesquisas são feitas dentro das universidades. Então, esse trabalho, essa semana, eu estive na Universidade de Brasília, por exemplo, com um sistema que nós financiamos junto com o Rotary, para fazer a esterilização de máscaras N95 para os profissionais de saúde, usando ultravioleta. Você vê que esse trabalho é muito intenso, né, junto com as universidades. Perfeito. Agora, toda a ciência, não é apenas focada no coronavírus, né? A ciência como um todo tem que ser valorizada, né? Tem que ser. Esse é o caminho que todos os países que nós consideramos desenvolvidos hoje utilizaram. Então, os recursos para a ciência e para a tecnologia não são gastos, são investimentos que dão retorno alto e garantido. Perfeito. Eu conversei aqui com o ministro Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ministro, muito obrigada. Uma boa noite. Olha, obrigado. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade de falar a respeito desses testes. Nós precisamos de 500 voluntários. As pessoas, olha, participem, porque isso ajuda o Brasil, ajuda você, ajuda a comunidade. Obrigado. Obrigada, ministro, com vocês.